Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um momento de estudos. E hoje a gente vai ver um pouquinho mais de educação infantil e a gente vai abordar dentro da educação infantil algumas práticas e também a gente vai ver um pouco de história. Esse texto que a gente vai trabalhar hoje, Educação Infantil e um pouco de História, ele foi escrito por dois professores, professor Jorge Sérgio Galhardo, em parceria com a professora Lícia Galvão de Moraes. Ele é o terceiro capítulo de um livro maior, né, que foi organizado pelo professor Alardo, e esse livro se chama Educação Física Escolar, do berçário ao ensino médio. Esse livro foi publicado lá no Rio de Janeiro pela editora Lucerna em 2005. Vamos ver aí um pouco da educação infantil e sua história? Bom, historicamente, a gente vai entender, né, que a criança não tinha muita importância na sociedade do mundo inteiro, né? E assim, até o século, olha só, até o século, ó, até o século 17, criança era tratada como um mini adulto, ou seja, a sua educação era só familiar, né? As crianças não iam para a escola, não tinha brincadeiras específicas para criança ou pensadas nas crianças, né, para as crianças se desenvolverem. Elas faziam exatamente as mesmas coisas que os adultos. Tinham pouquíssimos brinquedos, né? A roupa também não era adequada e inclusive, as crianças nessa época, elas já trabalhavam como se fossem realmente adultos. Aliás, a mão de obra infantil era bastante explorada, principalmente na indústria têxtil, por conta da mãozinha pequena, né, das crianças que alcançavam ali lugares que nem sempre a mão adulta conseguia alcançar. Tá? Isso vai durar mais ou menos até 1600, tá? Isso aqui vai durar até mais ou menos 1600, quando as brincadeiras infantis eram também restritas só à primeira infância, e primeira infância mesmo, né? Então, criança não tinha direitos, não tinha possibilidades, né? E aí, até os 3, 4 anos, tá? Até os 3 ou 4 anos, aí as crianças ficavam em casa, né? Sem nenhuma orientação específica, sem nenhum cuidado especial, né? Para elas. Só depois que completasse aí 3, 4 anos é que elas iam podendo comparecer nos ambientes que os adultos compareciam, né, para trabalhar, por exemplo, né? Então, esse era um grande marco, né? Mais ou menos até 5 anos de idade, aqui era um grande marco para as crianças, porque aí elas eram sim já tratadas como mini adultos, tá? Mini adultos, tá? E isso em todas as sociedades que a gente tem notícia, né? Inclusive em relação aos jogos, inclusive em relação às brincadeiras, né? Bom, as condições das sociedades não eram nada favoráveis, né? Nessa época, você está falando aí de século 17, 1600, as condições de saneamento básico zero à esquerda, né? Trabalho, higiene, saúde, não tinha vacinação, as ciências estavam um pouco desenvolvidas, enfim, tudo isso gerava um alto índice de mortalidade infantil. E isso vai explicar por que as famílias não se apegavam às crianças da época, né, de casa, das próprias famílias, por quê?
as crianças não tinham muita importância na sociedade e como o alto índice de mortalidade estava muito presente entre as crianças, as famílias preferiam não se apegar às crianças porque o receio de que elas não vingassem, né, era grande e estava presente ali. Só mais tarde, com o avanço tecnológico, é que começam a surgir as primeiras escolas para crianças, tá? Mas aí, ainda assim, a frequência era muito pequena, tá? Mas tem um evento na Europa, né, que é a industrialização, ó, a indústria na Europa, já no século XVIII, ó, e aí a gente já está no século XVIII, entra no mercado de trabalho, né? No mercado dessa indústria, o que? A mão de obra feminina, fortemente. E aí, essas crianças, ou elas iam trabalhar junto com as mães, ou as mães precisavam de um local onde essas crianças pudessem ficar. E aí criou-se escolas infantil. Mas essas escolas, elas tinham um caráter assistencialista, ó, assistencialista, tá? Porque não tinha nenhuma preocupação com a educação da criança, né? Mas era só um depósito. Ó, as crianças vão ali, elas vão ficar, quando a mãe terminar o trabalho, elas vão embora. Então não tinha nenhuma função, nenhuma preocupação com a formação, com a educação da criança, tá? E isso vai durar até praticamente todo o século XVIII, né? E chega lá no século XIX, esta situação de uma escola assistencialista. Por quê? Aqui já no século XIX, começam a aparecer escolas com um olhar diferenciado para as crianças. Por exemplo, na Alemanha, com Fröbel, ó, Fröbel, os jardins de infância, né? Os kindergarten, ó, o jardim de infância lá na Alemanha, tá? Ó, na Alemanha. Opa, Alemanha. A gente tem também fortemente a influência de Montessori nessa época, né? Que lá na Itália, né? E a gente tem também uma influência americana, não é muito a referência do Brasil, mas há, né, essa Real Body lá nos Estados Unidos. Bom, e aí a gente começa a ver, né, com essas pessoas um olhar, uma preocupação, um olhar diferenciado, né, para a criança e com forte atenção para a criança pequena. E aí a pobreza, uma possível negligência familiar são aspectos que se passa a olhar para tentar suprir alguma carência, alguma necessidade. Por isso, esse caráter, né, assistencialista dessas escolas, tá? Bom, só no século seguinte, né, mais ou menos depois da Segunda Grande Guerra, ó, da Segunda Grande Guerra, é que a pré-escola surge, ó, a pré-escola surge com uma outra conotação, não tanto assistencialista, mas tentando suprir uma compensação por conta de carência cultural, carência linguística, até talvez uma carência nutricional, de higiene, de afetiva das classes populares, né, ao ingressar nas escolas, tá? Ó, então, as escolas estavam recebendo esta população mais carente, né?
que tinha aí uma defasagem grande em função disso tudo que eu acabei de falar, então a pré-escola entra para suprir essa carência, né? De maneira mesmo compensatória. Ela vai compensando aquilo que essas famílias não possibilitaram para determinadas crianças. Bom, nessa época a família já não era mais a mesma, tá? Tem aí todo um êxodo rural que manda para as cidades e para os núcleos urbanos, né? Uma população que é eminentemente rural ou de cidades menores, tá? Mas que tinham ali um respaldo de uma família maior, com avós, né? Avô, avó, tios, padrinhos, enfim, toda uma constituição familiar que acabava dando conta ali da educação e da formação dessas crianças. Bom, qual é a consequência disso, né? É que as crianças passaram a ser um peso para as famílias dentro desses grandes centros. Por quê? Que a criança passa a ser um peso? Porque a mulher precisa trabalhar, né? A mão de obra só masculina não dá conta de sustentar as famílias, a mulher precisa sair para trabalhar e ela não tem mais aquele suporte que ela tinha antes, né? Das mães, tias, avós, enfim, para ficarem ali com as crianças. Bom, se a gente fizer uma análise aqui no Brasil, já, né, no século XX, né, no século XX, aqui no Brasil, ó, aqui no Brasil, já tinha creche, tá? Já tinha creche e as creches eram fundamentalmente para as crianças pobres e crianças pequenas, né? E tinha um caráter assistencialista. Então, essas creches, a princípio, eram assistencialistas, tá? Ó, assistencialistas, e elas iriam também compensar aí alguma falta compensatória, né, para que essas crianças depois pudessem frequentar a escola. Nessa época, as crianças passaram a ser observadas por outras áreas do conhecimento, né? Por exemplo, começa a surgir um movimento de valorização das crianças a partir do olhar da psicologia, né? Da medicina, da psicologia, começa a se olhar então para essa fase do desenvolvimento humano. Bom, então, ainda, né, a creche tinha aí esse caráter fortemente, né, assistencialista e não tinha nenhuma comunicação objetiva ou um trabalho conjunto com pessoal da saúde ou mesmo assistência social, a educação. E aí a gente vê uma inversão de causas e de efeitos para justificar uma possível subnutrição da criança. E as pessoas ficavam responsabilizando as famílias. Então, tudo que tem de carência é por conta da família. Então, as creches e as escolas, né, acabavam identificando aí algum problema sempre na criança ou na família, jamais na sociedade, tá? Então, o foco do problema, ó, o foco do problema era direcionado para as crianças ou suas famílias, tá? Jamais nessa época, né, se olharia para a sociedade e iria buscar ali as causas dessa carência nutricional, dessa carência cultural, enfim, né, algum desenvolvimento não adequado, né, enfim. Também não se pensava, não se considerava que isso poderia ser um problema maior da sociedade, identificado aí na sociedade capitalista, especialmente por conta da divisão de classes sociais, né?
E depois a gente vai ver o quê? A psicologia, ó, a psicologia como a área que mais vai contribuir, né, para quebrar aí esse paradigma no sentido da valorização da primeira infância e também da valorização da educação como modo geral. É a psicologia que passa a olhar para as crianças e os adolescentes como seres em desenvolvimento e com necessidades específicas. Então, vai ter um olhar para crianças e também para adolescentes, né? E aí o mundo parece que deixa de ser só de adultos, né? E aí a gente vai ter grandes contribuições de autores que a gente lida bastante na área de educação. Por exemplo, a gente tem Piaget, a gente tem Vygotsky, né? Ó, a gente tem Piaget, a gente tem Vygotsky e outros autores, né, dessa época que vão desenvolver aí trabalhos. Por exemplo, os estudos de Piaget, eles vão ganhando força pelo mundo e esses estudos estão sempre baseados no desenvolvimento biológico, tá? Então, eles tratam muito, ó, de desenvolvimento. O Piaget de desenvolvimento biológico, né? De desenvolvimento biológico da inteligência, ou seja, a base da sua concepção, né, está no desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento intelectual, que seria também aí a partir das relações entre os organismos e os meios e dessa troca, né, pela qual as pessoas vão se adaptando ao meio ao mesmo tempo que estão fazendo aí as suas assimilações, né? De acordo com as estruturas, e aí vai ter equilíbrios e reequilíbrios sucessivos, né? Reequilíbrio, desequilibra, enfim. Piaget também fala dos 4 estágios do desenvolvimento, né? Então, olha, Piaget fala dos 4 estágios do desenvolvimento, tá? Fala do sensório motor, que é do 0 aos 2 anos, o pré-operatório dos 2 aos 7, o operatório concreto dos 7 aos 11 e o operatório formal dos 11 aos 15. Bom, evidentemente essas faixas etárias não são rígidas, né? São flexíveis, podendo ir um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas, enfim, trata aí dessas questões. Agora, desenvolvimento da cognição, então, está posto, né, como determinado aí por fases biológicas definidas e que devem ser estimuladas para se ampliar as possibilidades de desenvolvimento, tá? Esse desenvolvimento ele não é só biológico, né? Ele é também a partir de uma maturação. Quem vai falar também nessa maturação, ó, maturação, e que não necessariamente sob o viés biológico, é o Vygotsky, tá? Que ele vai considerar aí o processo de aprendizagem como estimulante a essa maturação. E aí ele vai avançando, né? Fortemente a partir da interação. Então, Vygotsky vai trazer fortemente, né, esse desenvolvimento da maturação a partir da interação. Não é à toa que a gente considera Vygotsky um interacionista, e mais que isso, né, um sócio-interacionista. Bom, essa interação tem forte influência sobre o desenvolvimento da criança e dos adolescentes, tá? Bom, essa época toda era uma época de quê? De olhar para o desenvolvimento do ser humano e considerar a importância das crianças e dos adolescentes, coisa que até então era um peso, era o quê? Um fardo para as famílias. Tá? Então, aqui no Brasil, a gente vai ver um grande movimento, né, representado, por exemplo, olha só,
pela Constituição Federal de 88, pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Lá em 90, e a própria LDB de 96, que é toda uma normativa, né, que vai falar que a educação infantil deixa de ser uma área da saúde relativa à assistência social e vem para a educação. Então, essa legislação toda, né, vai pegar a educação, ó, educação infantil e vai trabalhar na área da educação e vai trabalhar diretamente com a educação, e a educação infantil deixa a assistência social, tá? Ela deixa, então, de ser assistencialista. Por quê? Porque aí a gente está falando de direitos, direitos das crianças, direito dessas crianças à vida, direito dessas crianças à saúde, direito dessas crianças à alimentação, direito dessas crianças ao lazer, direito dessas crianças e jovens, né, adolescentes, a uma profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, liberdade, convivência familiar, comunitária, enfim, né? Tem que resguardar também essa criança e esse jovem de toda forma de negligência, de discriminação, de exploração, violência, crueldade e opressão. Não é à toa que o ECA, ele vai assegurar às crianças o direito ao desenvolvimento integral. E que desenvolvimento integral é esse? É o físico, mental, espiritual, social, também numa condição de liberdade, de dignidade, e vai colocar como dever da família e da comunidade e também do poder público, né, assegurar esses direitos. E é aí que a escola entra como um direito, né, a educação de crianças e adolescentes. A LDB, ela vai regular aí a educação básica, desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental até o ensino médio. E a educação infantil é a primeira etapa já da educação básica, né? Então, todo esse legado aqui, né, de legislações, estão falando exatamente isso, né? Que a educação infantil, ela vai deixar de ser assistencialista, até porque ela é um direito, direito da criança se desenvolver, esse direito de desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos de idade. Cuidado, hein? Cuidado, porque se esse texto específico estiver caindo no seu concurso, cuidado, porque esse texto foi escrito numa época em que o ensino fundamental tinha 8 anos de duração. Era só até a 8ª série. Portanto, a educação infantil ia até os 6 anos de idade. E aí, no texto, fala de 6 anos de idade, mas eu vou corrigir e ficar falando da educação infantil do 0 aos 5 anos de idade, que é o que a nossa legislação atual traz. Mas, o que você vai prestar atenção? Se você estiver prestando prova e citarem este texto e falarem exatamente conforme os autores, a educação infantil é de 0 a 5, 0 a 6. Você vai falar 0 a 6, porque está falando conforme os autores do texto tal. Se na questão estiver falando só sobre educação infantil de uma maneira geral, considere do 0 aos 5 anos. Belezinha? Ficou claro? Então, cuidado aí, tá? Bom, a educação infantil, então, como um direito, ela vai ser composta por duas faixas etárias, né? Ela é composta pelas creches, de 0 a 3 anos, e as pré-escolas,
com crianças de 4 e 5 anos. Somente a partir destes marcos, né, é que esse caráter assistencialista vai deixar a educação infantil e as crianças vão passar a ganhar aí um reconhecimento, inclusive considerando que é uma fase de um desenvolvimento humano muito importante e que precisa dessa especificidade, tanto da educação infantil quanto da educação física no desenvolvimento infantil, que vai integrar aí essas concepções de cuidar e educar. Belezinha? Bom, os autores, eles vão tratar, né, do paradigma educacional a partir da perspectiva da educação física na educação infantil. E consideram, né, essa questão histórica aí, né, da educação infantil, que faz todo o sentido para a gente poder entender como é que ela se dá hoje, né? E aí é importante o quê? A gente considerar o contexto da escola e sempre numa intervenção educativa que vai facilitar e potencializar o desenvolvimento infantil. E aí a gente tem dois grandes objetivos educacionais, né? Pensando aí a educação física na educação infantil. O que a gente tem? Primeiro, ó, é formar o humano, formar o ser humano. Bom, são as normas, são as regras, são os regulamentos que vão servir de base para organizar todo um grupo social, tá? E a gente tem um outro objetivo, que é a capacitação. Capacitação diz respeito a quê? Aos conhecimentos úteis para viver dentro desta organização social, né? Dentro dessa formação social. Então, é a socialização, o grande paradigma que vai orientar a ação, tá? Então, a gente tem aí o quê? A socialização. Tá? É a socialização que vai orientar as ações, né, da educação física dentro da perspectiva aí da educação infantil. Afinal de contas, é por meio desta socialização que a criança aprende as normas, as regras, formas de convívio, também no seu grupo familiar, formação humana, né? E se apropria, né? Vai se apropriando da cultura. Capacitação, tá? Bom, é na infância que se estabelecem as relações fundamentais, a base de tudo. E em relação à educação física e às crianças, a gente pode se perguntar, né? O que é uma criança? Em que consistem aí as principais fases do desenvolvimento da criança? Quais as intervenções educativas que podem facilitar ou mesmo potencializar o desenvolvimento dessa criança? Bom, a gente sabe que criança é o quê? Criança é movimento, criança é ritmo, criança é som, criança é cor, criança é desenvolvimento, criança anda, corre, pula, brinca, se equilibra, cai, levanta, né? Tem desejos, tem medos, tem expectativas, se joga, engatinha, enfim, tem um mundo de fantasia, tem um mundo de imaginação. O ideal é que as crianças tenham liberdade, tá? Então, nessa socialização, as crianças têm que ser livres. Elas têm que ter liberdade, liberdade para falar, liberdade de movimento, que elas sejam livres para explorar as próprias habilidades motoras, tá? Não é à toa que as atividades lúdicas estão sempre encantando as crianças, né? Por quê? É o brincar. Olha, essa liberdade de brincar, se expressar, né? Se movimentar, é um estímulo da motor, né?
que a criança precisa desenvolver, precisa seguir, deve seguir, né? Enfim, para quê? Para que ela tenha várias experiências motoras no nível do seu domínio, de acordo com o seu estágio do desenvolvimento, de acordo com determinada habilidade. A preocupação aqui, gente, não é mais dominar futuras habilidades. Ah, estou pensando em tais habilidades. Não. Quando está trabalhando a educação física na educação infantil, está se olhando para dominar ali possibilidades agora, presentes, no presente, não lá na frente, né? Mas o quê? Formar uma base sólida e diversificada de experiências, de vivências, dentro das habilidades que a criança já domina, aquilo que ela já é capaz de fazer e um pouco além. Tá? De modo que essas crianças elas tenham uma série de experiências diversificadas, né? Que elas aprendam várias coisas. Então, assim, na educação infantil, a gente tem que olhar para a educação infantil e desenvolver um currículo de maneira que ele integre também coisas da cultura daquele grupo familiar onde essa criança está inserida, tá? E aí vai trabalhar não só com questões de ordem cultural, mas também com áreas de conhecimento, né, com outros saberes. E também tem que trabalhar de uma forma integrada, jamais de uma forma separada, principalmente com a família, né? Porque é assim que a gente vai oportunizar que a criança se aproprie da cultura. Então, olha, a criança não só vai se apropriar da cultura, como ela também é produtora de cultura, né? Então, o objetivo maior da educação física na fase de creche, de pré-escola, enfim, da educação infantil é o quê? Que as crianças tenham autonomia, autonomia e independência dos adultos. E aí, em todas as atividades que elas possam realizar por elas mesmas, tá? E aí a escola tem qual função? De estimular a criança com atividade para poder potencializar aí o seu desenvolvimento, sempre a partir do quê? De ações, ações motoras, tá? Ações motoras. A gente não pode esquecer que a gente está falando de educação física, tá? Dentro dessa perspectiva aí da educação infantil. E aí a gente não pode esquecer também do desenvolvimento de todas as áreas, né? E níveis que vai ter influência nessa criança para o resto da vida, tá? Este é um período dos mais importantes. A educação infantil é um dos períodos mais importantes, especialmente no que se refere ao desenvolvimento das ações motoras, do desenvolvimento motor das crianças. Vai formar bases ali que serão fundamentais para as outras fases do desenvolvimento. O livro traz para a gente sugestão de atividades, objetivos e avaliações. Eu não vou ficar entrando em grandes minudências, mas eu vou falar assim alguma coisa para você ter uma ideia daquilo que os autores trabalham, tá? Então, assim, olha, do 0 aos 4 meses, tá? Do 0 aos 4 meses é uma fase que os autores chamam de fase de armazenamento, armazenamento de informações. Por que que eles chamam de armazenamento de informações? Porque é um período de rápido desenvolvimento da criança. Você pega uma criança que acabou de nascer, né, de dias, e compara com uma criança de 4 meses, parece que não é a mesma criança,
né? Então, é aí essa fase de grandes informações, de grande desenvolvimento da criança. Ela sai, né, da movimentação reflexa, ou seja, ela está ali se movimentando por puro reflexo, onde os objetivos específicos têm que estar dirigidos sempre, né, os objetivos da escola, da pré-escola, têm que estar dirigidos no sentido de facilitar que esses bebês tenham experiências de estímulo dos próprios movimentos, né? E que eles vão, e é também, né, esse período onde eles vão fazendo uma coisa bem importante, né? Saindo do reflexo, então sai do reflexo para um movimento deliberado. Então é um período, além de armazenamento de informações, é um período de transição, ó, transição de movimentos, ó, de movimentos do reflexo, né? Ó, do reflexo para uma movimentação voluntária, uma movimentação deliberada, né? Olha, para um movimento voluntário. Ou seja, com 4 meses, a criança está pegando um brinquedo que há uma semana de vida ela não pegava, ela simplesmente se mexia aleatoriamente, tá? Nessa fase do desenvolvimento, né, nessa faixa etária, o adulto que toma conta do bebê, né, é importante que esse adulto tenha uma sensibilidade grande para ele olhar para esse bebê e para ele entender quais são as necessidades do bebê. Então, é um período que o bebê começa a ficar acordado cada vez maior, e é nesse momento que o bebê precisa de contato com o adulto, tá? E aí, por exemplo, né, atividades que podem ser desenvolvidas com essa faixa etária, né, do 0 aos 4 meses. Por exemplo, atividade de aconchego, pegar o bebê no colo, cantar uma canção de niná, né? Pegar o bebê no colo e acompanhar o ritmo de uma música, bater palminha, né? Ajudar o bebê a bater palma, conversar com o bebê, né? Responder ao que o bebê faz, né? Se o bebê dá ali um sorriso ou dá uma resmungada, responder a estes estímulos e essas ações dos bebês. A outra fase é dos 4, né? Dos 4 aos 6 ou 7 meses, tá? Essa fase aqui é uma fase final dessa movimentação reflexa, porque aqui os bebês já conseguem entender aí essa informação e eles vão utilizar essa movimentação reflexa que eles tinham antes, né, já para o seu movimento voluntário e deliberado. E é a primeira vez, né, a partir aí já dos 4 meses, que começa a surgir aí essa primeira habilidade de movimentos, que os autores chamam, né, olha, de movimentos. Opa, escrevendo errado aqui. Peraí, deixa eu apagar aqui. Opa, caneta não, borracha. Ó, são os movimentos rudimentares, ó. Movimentos rudimentares. Porque essas crianças estão começando a aprender, né, um objeto, né, a pegar, estão se dirigindo ao objeto. Bom, no final dessa fase, né, com 6, 7 meses, a criança então domina uma série importante de movimentos voluntários, especialmente para manipular os objetos, né? Então, ela consegue empurrar, ela consegue puxar, ela consegue pegar um brinquedo e também até transportar, né? Bom, essa fase, as crianças também já estão se desenvolvendo de acordo com a locomoção, tá? Então, aqui elas também já estão se locomovendo, ó, locomoção
Porque as crianças começam a se rastejar, elas começam a engatinhar e elas começam a sentar, tá? Então é quando a criança já começa a se mexer, né? E passar da posição deitada para a posição sentada. Então, quais objetivos devem ser trabalhados aí nessa faixa etária? Estimular, engatinhar, né? Independente da posição sentada. E detalhe, hein? Tem que estar sentando com 6 ou 7 meses. Se a criança não sentar, se o bebê não sentar com 6, 7 meses, começar a olhar aí com outro olhar, né? E talvez sugerir aí uma consulta ao pediatra, que é o profissional para fazer o encaminhamento devido. Mas aos 6, 7 meses, as crianças, os bebês já estão sentando. Bem, outra coisa para estimular, né, além do sentar, são os movimentos de manipulação, né? Então, não é só a locomoção, mas também, olha, a manipulação de objetos que vão definir também a coordenação fina, tá? Ou seja, esse movimento aqui, né, já começa a ser importante e relevante para essa fase, né, que é o movimento que a gente chama de movimento de pinça, né? As crianças começam a pegar pequenos objetos, né, com este movimento, tá? E aí, o professor vai ter que olhar para essa criança, né, e com o conhecimento que ele tem, de tal forma que ele possa adaptar aí as atividades e que elas sejam adequadas a essa faixa etária, tá? Tem que ter uma predisposição para trabalhar com essa faixa etária, principalmente no sentido de favorecimento desse contato interpessoal, sobretudo quando a gente trabalha com criança pequena, né? Você tem que ter empatia e gostar, tá? Bom, sugestão de atividades para essa faixa etária. Por exemplo, pegar o bebê no colo numa posição vertical, né? Segurar aí com uma das mãos a nuca do bebê, né? E inclinar em diferentes posições, né? Para frente, para trás, para o lado, para o outro lado, tá? Junto com o bebê, né? De uma maneira que garanta aí a segurança do bebê, mas sempre estimulando também essa postura que a criança depois vai adquirir ao sentar, né? Então, levantando aí esse bebê, né? E proporcionando outros movimentos para fortalecer mesmo a musculatura de barriga, musculatura de costa, né? Bom, outra atividade, por exemplo, o bebê deitado de costa, você vai pegar pelas mãozinhas e puxar até que o bebê sente, né? Traz o bebê aqui, né? Ele senta, você leva de volta. Então, você vai pegar pelo pulso, né? Pelas mãozinhas, jamais só pelos dedos, né? Pega pela mãozinha inteira ou pega pelo pulso, se for uma criança menor, tá? E traz essa criança em movimentos suaves, delicados, né? Senta o bebê numa almofada, num bebê conforto, né? Inclina suavemente em várias direções, né? Fazendo aí as suas adaptações de postura. Outra coisa bacana de fazer com criança nessa faixa etária é deitar o bebê de bruço, né? Ou no colo, ou num tatame, né? Em cima ali de um EVA, mas de maneira que as pernas dos bebês fiquem livres, né? E aí, você vai fazer cosquinha, você vai estimular essa criança, né? Vai fazendo estimulando aí a musculatura do dorso dessa criança, no tronco, né? Enfim, dando aí possibilidades para essa criança se movimentar e desenvolver essa musculatura que depois vai ser fundamental, tanto para sentar quanto para engatinhar e depois para levantar e andar, tá? Bom, avaliação.
Entre outros aspectos, o professor precisa enxergar, né, que tem diferenças entre bebês. Uns bebês se desenvolvem mais de uma maneira, outros de outra. Enfim, tem que olhar com cuidado qual é a duração da resposta do bebê. O bebê está demorando muito para responder aquele estímulo que você está dando? Ou quando ele perde o interesse, né? Você identifica que isso foi uma perda de interesse que demorou muito, foi rápido, ou quando ele se sente desconfortável, enfim, são coisas aí que você vai observando, né? E para depois, inclusive, ter elementos para fazer os relatórios, né? A próxima faixa etária que os autores colocam é dos 6, 7 meses a 1 ano de idade, tá? Bom, aqui são as primeiras manifestações de caminhada independente, locomoção. Não vou falar caminhada porque eles vão engatinhar, né? Mas de locomoção. Então, ó, locomoção, tá? Essa locomoção já é independente. Eles já têm um controle razoável da coordenação motora, né? Dos membros superiores, né? Mãos, braços, coordenação motora grossa, dos membros inferiores, né? Das pernas, pés, e já tem uma noção aí do próprio equilíbrio, tá? Eles já conseguem ficar sentados, de sentados eles vão para o chão e já engatinham, enfim. Quais objetivos o professor deve perseguir? Por exemplo, estimular o bebê para que ele consiga ficar em pé, com apoio, né? Ele segurando em algum local, para desenvolver e estimular a coordenação motora. Então, o professor pode incentivar esses bebês, elogiar sempre com palavras carinhosas, amorosas, as conquistas do bebê e entender o significado das orientações também. Isso é extremamente importante. E por que isso é extremamente importante? Porque é uma fase que os bebês já começam a entender o significado da palavra não. Eles sabem. E aí, então, o professor vai estabelecer os seus limites, né? Agora, quando isso começa a acontecer, precisa dar explicações, né, para os bebês. Falar, olha, não por conta disso, não porque cai, não porque machuca, não, enfim, tem que mostrar o que você está querendo evitar com aquele não, tá? Que ele, por exemplo, morda um coleguinha, ou que ele pegue um objeto perigoso, ou que ele enfie o dedinho ali na tomada, enfim. É legal, professor, incentivar aí o bebê a engatinhar e a andar com apoio, né? Segurando em alguma coisa ou mesmo nas mãos do professor. E o principal procedimento está no quê? Em fornecer estímulos e desafios e de um espaço grande e livre, né? Livre de objetos que possam machucar, né? Para que essa criança possa se locomover, se treinar ali o engatinhar, treinar já ficar em pé e dar os primeiros passos, né? E falar com os bebês é algo extremamente relevante, tá? E apesar do bebê não entender exatamente todas as palavras que você está falando, ele sabe e entende qual é a sua intencionalidade. E a interação com a criança nessa faixa etária é através da fala, é no contato corporal, mas é também no contato visual. Então, é imprescindível o desenvolvimento de uma forma harmônica, né? Bom,
Sugestão de atividades, né? Algumas atividades que você pode fazer com o bebê nessa faixa etária. Por exemplo, quando o bebê estiver deitado, você coloca ali um brinquedo qualquer para que ele manipule esse brinquedo com diferentes partes do corpo, né? Com as mãos, com o pé, com a barriga, com o pescoço, né? Você pode também estimular a mudança de posição, né? E virando aí o bebê. Quando o bebê estiver sentado nas cadeirinhas, você pode cantar uma música, colocar uma música, né? E que seja, sabe, uma música ritmada, e aí você vai seguindo o ritmo da música e estimulando que o bebê também faça o mesmo, né? Você pode colocar as palmas, né, do bebê e já ir batendo palminha, porque ao final dessa fase, né, dos 6, 7 meses até 1 ano, a criança já está batendo palma sozinha, né? Quando o bebê começar a engatinhar, você pode chamar esse bebê para que ele se desloque, né? E aí você vai colocando alguns brinquedos no meio do caminho para ir estimulando esse bebê a passar ou por cima dos brinquedos, ou pegar esses brinquedos e interagir. Enfim, você pode ajudar já, né, a criança um pouquinho maior, já mais perto do 1 ano, ajudar essa criança a ficar em pé e ajudar nos primeiros passos, né, a utilizar também outros materiais para caminhar, tá? Enfim, tem várias atividades para serem feitas, né? Professor, na hora da avaliação, ele tem que ter um olhar assim. A criança conseguiu fazer a atividade proposta, ela ficou mais tempo que outras crianças, né? Como é que isso aconteceu, né? Como essas brincadeiras aconteceram? Todas as crianças conseguiram atingir o objetivo de ficar em pé com apoio, né? As crianças da mesma faixa etária, elas conseguiram ficar em pé, segurando em algum lugar, né? As que não conseguiram, por que não conseguiram, né? Tem algum problema motor, tem algum problema de desenvolvimento, enfim, percebeu se tem alguma mudança entre as crianças ou entre a própria criança, né? Ela fazia, o que ela já está conseguindo, como é que ela está caminhando aí no seu desenvolvimento, tá? Bom, seguindo essa fase, temos crianças de 1 a 2 anos, tá? Bom, com 1 a 2 anos, essas crianças vão dominar o quê? Dominar o mundo, o espaço. As crianças vão dominar, sabe o quê? As crianças vão dominar andar. Crianças vão andar. E aí elas estão numa fase do desenvolvimento. Primeiro é um caminhar bem assim, né? Procurando o equilíbrio a cada passo, mas até que ela consiga, né, caminhar um pouco melhor, mas enfim, já exercendo aí equilíbrio a partir das experiências que ela teve no estágio anterior, né? Então, ela vai dominando o andar e também outros movimentos que vão aparecer, como, por exemplo, ó, subir, descer, pular, cair, lançar, né, jogar, enfim, ela já está aí bem independente do adulto, né, nessa fase. Qual é o grande objetivo? Proporcionar que essas crianças andem com independência cada vez maior, né, que elas dominem aí a caminhada, o andar. E o professor tem que acompanhar e estimular essas crianças no limite de cada criança. Tem que oferecer ajuda, né, para aquelas que ainda precisam, até porque tem algumas crianças que não terão tanto estímulo assim, tá? Então, é no sentido de orientar essa caminhada para que cada criança seja o mais possível autônomo nesse deslocamento. Bom,
atividades que podem ser feitas. Por exemplo, né, ampliar aí as experiências das crianças da posição deitada, exercitar aí as crianças, né? Pegar aí pelas perninhas a criança deitada e você vai pegando a perninha e estimulando no sentido de fazer de conta que essa criança está caminhando, né? Que essa criança está correndo. Enfim, proporcionar aí mudanças entre o engatinhar e o caminhar, tá? Enfim, isso tudo é importante para que depois elas adquiram outras habilidades específicas, né, do ser humano. Pode também começar a trabalhar já com as primeiras cirandas, né? Então, vai também ter mudança de posição, de pé para sentado, para de cócoras, né? Dependendo aí da cantiga, né? Cantar as canções infantis, né? Alterar o ritmo com a palma das mãos, oferecer música e de ritmos variados, bem marcados também, né? Marcar o ritmo com o pé, né? Pedir para as crianças marcarem o ritmo ali com os pés, estimular que essas crianças guardem e arrumem os brinquedos que elas utilizaram, né? Também proporcionar atividades na hora da alimentação, né? Para que essas crianças vão adquirindo aí essa autonomia também na hora da alimentação. Enfim, uma coisa bacana nessa fase também, né, já é ir proporcionando para as crianças brinquedos e brincadeiras que elas possam se deslocar em cubos grandes, em escadas, sei lá eu, se tiver árvore, em galhos de árvores, né? Com supervisão de adultos, você não pode virar as costas para a criança, enfim. E aí, para a avaliação, o professor precisa considerar se as crianças conseguiram todas as propostas, elas atingiram todas as atividades propostas, elas andam com independência, com segurança. Alguma criança não conseguiu ou engatinhar ou caminhar sozinha, essa criança já passou por uma avaliação com o pediatra, né? Tem outros estímulos para essa criança? Como é que está esse desenvolvimento? Aí temos crianças de 2 a 3 anos, tá? Essa fase, as crianças estão numa fase de movimentos fundamentais, né, de habilidades específicas do ser humano, que são, por exemplo, né, jogar, receber, subir, descer, saltar, cair, enfim, é o estágio de exploração de movimentos que vai fornecer grandes experiências para o controle corporal das crianças, tá? Então, qual é o grande objetivo dessa faixa etária? É estimular as crianças para que elas utilizem e explorem essas habilidades todas, né? De jogar, receber, enfim. Cabe ao professor, então, o quê? Ficar ligado, ficar atento para o progresso e para a velocidade, ritmo, né? Que essas crianças estão desenvolvendo, principalmente no controle de movimento que de uma criança para outra. Porque os estímulos de cada criança são diversificados, porque cada criança é uma criança. E nessa fase, elas estão numa fase de problematização muito importante. Então, também não dê respostas rápidas, tá? Porque é uma fase de problematização. É a fase que elas começam a identificar problemas e elas querem saber as coisas. Então, elas começam a fazer muitas perguntas. Não responda rapidamente para a criança, tá? Leve a criança a pensar, a considerar as soluções próprias que elas puderem com aquilo que elas têm, tá?
Por exemplo, você pode desenvolver aí atividades que as crianças batam palma a partir do ritmo da música. Aí você acompanha o ritmo batendo palma em diferentes lugares do corpo, não só batendo palma, mas batendo palma no peito, na barriga, na perna, né? Como é que isso, os sons, o ritmo, né? Pode propor aí caminhar ao longo da sala de acordo com o ritmo de uma determinada música. Por exemplo, na hora da alimentação, você pode ajudar já a criança a ir utilizando o talher por si mesmo, né? A utilizar o guardanapo, estimular a criança a ir ao banheiro sozinha, né? Fazer xixi, cocô, enfim, né? Deixar a criança lavar as mãos e se enxugar sozinha, possibilitar aí que ela comece a se vestir sozinha. E a avaliação, né? O que o professor tem que estar atento? É assim, quando você conta uma história, né? E utiliza aí movimentos ou produz sons, né? Contando aí essa história. A criança entende melhor a história do que você simplesmente contar, ou não, você fazer movimentos, sons, isso não interfere na compreensão da criança. Deveria contribuir, né? Então, tá aí alguma coisa para você observar. Você ensinou alguma coisa bacana para a criança e ela aprendeu, tipo uma ciranda, né? Ela aprendeu e consegue reproduzir, cantar e fazer os movimentos sozinha, né? Alguma atividade teatral, enfim. São essas coisas que você vai começar a observar, inclusive é a fase que também começa o desenvolvimento da fala da criança, né? Então são também questões para estarem ali sendo estimuladas e avaliadas também, tá? A próxima fase que os autores colocam é de 3 a 4 anos, tá? Bom, 3 a 4 anos também ainda, né, dentro desses movimentos fundamentais, as crianças já têm um maior domínio sobre o próprio corpo. E aí, elas vão descobrindo outros movimentos e outras habilidades, tá? Então, é uma fase que elas vão descobrir outros movimentos e outras habilidades, né? Coisas que elas não conseguiam fazer antes, agora elas começam a fazer, tá? E aí, você tem que ter uma preocupação com a execução, não com o resultado, mas com o fazer, tá? As crianças passam nessa fase a brincar juntas, tá? Então, elas fazem aí essa descoberta e elas começam também, olha, a brincar juntas. Bem, quando eu falo brincar junta, significa que nem sempre elas vão estar na mesma brincadeira, tá? Mas elas já começam a participar de uma brincadeira coletiva. Agora, o individualismo às vezes vai fazer com que acabe aquela brincadeira que era coletiva, tá? Então, é alguma coisa também, né, que o professor precisa estar atento, tá? Bom, o que você pode fazer? Estimular as crianças a fazerem os movimentos, né? E também ter um cuidado especial, porque as crianças passam a te observar de uma outra forma e aí você passa a ser um modelo. E as crianças vão copiar o estilo de modelo que os adultos têm ali para oferecer.
Então, o professor precisa mostrar essas diferentes formas de fazer os movimentos, né? Então, ele pode andar levantando mais a perna, né? Num movimento maior, a criança vai imitar. Ele pode pular de um pé só, a criança vai imitar. Enfim, tem aí uma gama grande de possibilidades, não se esquecendo que você vira um modelo bem, uma referência, né? Bem direta ali. Bom, o que você pode fazer em sala de aula, né? Por exemplo, contar história, contar uma lenda de folclore, lançar a mão aí de um teatrinho, né? Pegar os dedoches ou bonecos, fazer uma história, contar uma lenda, é, é, pedir para as crianças contarem as histórias, pode fazer máscara, né? Para essas crianças brincarem aí nessas histórias. Enfim, desenvolver também atividades rítmicas, né? Fazer barulho, fazer ruído com a boca, com objetos, com as mãos, com os pés. As crianças já são capazes nessa faixa etária de começar a tomar banho sozinhas, né? Então você tem que dar oportunidade para as crianças se vestirem, né? Tomarem banho sozinhos, sempre sob supervisão. Mas você pode também direcionar atividades de exploração desses movimentos, né? Você não vai direcionar a forma como as crianças vão fazer, mas você vai direcionar a ação, o comando. Então, olha, vai correr. Como é que eles vão correr? Aí é com eles, né? Lançar, né? Pegar um objeto e lançar num alvo, numa certa distância, numa certa altura, né? Ou receber uma bola, ou com a perna aberta, né? Sentado com a perna aberta, uma bola rolada, ou em pé com bola grande, bexiga, né? Subir e descer escada nos brinquedos, enfim. Outra possibilidade é saltar, né? Pular corda, né? Começar a brincar com a corda, sabe? Chacoalha assim a corda como se fosse uma cobrinha, né? E a criança vai pulando. Ou pular e cair ali, né? Num tatame, enfim, num colchonete. Avaliação. O professor tem que estar atento assim. As crianças entram nas brincadeiras de histórias, né? Na hora de contar, elas interpretam os personagens das histórias, elas gostam de entrar na fantasia, de se maquiar, né? De bater palma, de bater bumbo, né? De fazer alguma coisa com ritmo, né? Algum jogo que você observou que as crianças são capazes de compreender já as regras de algum jogo, né? Ou você facilitou o jogo, ou simplificou o jogo para eles poderem brincar, se desenvolver, né? Você percebeu aí se essas diferenças são individuais, são daquele grupo, ou são culturais, ou são naturais das crianças, enfim, ter esse olhar aí especial para essas crianças, né? Próximo estágio é de 4 a 5 anos, tá? Nessa faixa etária, a criança já está aí no início de uma execução dos movimentos de forma elementar, né? Elas são capazes de brincar junto com outras crianças por um maior período de tempo. Então, ó, brincar junto, né? Por mais tempo, tá? Elas ficam por mais tempo nessa brincadeira, são brincadeiras mais cooperativas. As crianças também passam a ser mais responsáveis, né? Quando elas têm interesse na atividade. E esse estágio desenvolve aí algumas habilidades. As crianças podem descobrir outras formas de executar os movimentos e também de ampliar aí esses movimentos. Então, o professor dessa faixa etária, ele tem que ensinar o quê? Também, né? Ó, valores, tá?
E isso a respeito, né, da formação humana. Ele tem que criar aí atividades que as crianças tenham oportunidade de experimentar a cooperação, a responsabilidade, a amizade. O professor tem que entender aí esses valores humanos, eles não são para serem exercidos lá no futuro. Olha, só quando essa criança ficar grande lá na vida adulta, mas é agora, né? É agora que os valores são colocados aí, apresentados e experimentados, tá? Outra coisa é que nessa faixa etária já dá para começar a utilizar jogos que sejam criados e brincadeiras também, né? Que sejam criados pelas próprias crianças, tá? Então, jogos e brincadeiras, ó, jogos e brincadeiras autorais, tá? Ó, autorais das próprias crianças, né? As próprias crianças inventam aí os jogos, criam as brincadeiras junto com o professor, né? Discutindo se aquela regra serve, se não serve, se pode ser modificada, se não pode, enfim. Bom, exemplos de atividades. Você pode deixar que cada criança conte uma história. Essas crianças podem elas mesmas elaborarem as próprias fantasias, criar máscara, né? Se maquiar. Para representar aí essas histórias, o teatrinho, colocar diferentes músicas, né? Música alegre, música triste, música suave, uma música mais agressiva, para que essas crianças dancem livremente, para que elas interpretem aquilo que elas estiverem sentindo a partir daquele estímulo musical. Você pode também construir instrumentos de percussão, né? Um tambor, enfim, um chocalho, né? Com caixa de papelão, com latinha, com sucata, enfim, né? Atividades que as crianças possam desenvolver num ritmo da música, né? Daquela música, com aquele instrumento que elas criaram, enfim, né? Em relação, por exemplo, à alimentação, essa criança já pode levar o prato sozinha para o lugar lá da merenda, né? Ou para a cozinha. Criar o hábito de escovar os dentes com independência e autonomia. Lavar o cabelo, utilizar os brinquedos no playground, né? Nos parquinhos, de maneira diversa, ou seja, subir pelo escorregador, né, pela rampa do escorregador, caminhar na gangorra, né, para ver como é que tá ali o equilíbrio, enfim, sempre com supervisão de um adulto, hein? Ó, você pode também propor um circuito e aí as crianças vão desenvolver aí as habilidades. Pode também brincar de faz de conta, um passeio pela floresta, eles vão atravessar um lago, pular num cipó, enfim, né? Na avaliação, o professor tem que estar atento se as crianças são capazes de contar uma história, que essa história tenha início, meio e fim, porque com essa faixa etária eles já estão conseguindo reproduzir aí uma história bem. Se eles conseguem aprender músicas e incentivos de brincadeiras de origem folclórica, se não, alguém ajudou e elas conseguiram, você interviu e eles conseguiram, né? Enfim, você conseguiu já montar uma quadrilha para eles na festa junina e deu certo, né? Porque nessa faixa etária eles já conseguem dançar, né? Se apresentar ali com uma certa autonomia. Eles conseguem já entender algumas regras de jogo, algumas brincadeiras. Eles têm dificuldade, não tem, você facilitou, você ajudou, enfim, como é que foi isso, né? Olhando essas questões todas, né? Tudo isso que foi trabalhado, as crianças todas participaram, né? Elas participaram com alegria, com entusiasmo, enfim, são questões aí para você observar, tá? Aí depois os autores ainda propõem atividades para crianças de 5 a 6 anos, lembrando e repetindo, hein? Esses 6 anos aqui não é mais da educação infantil, mas os autores escreveram esse texto antes
da mudança do ensino fundamental de 9 anos, que coloca as crianças de 6 anos já no ensino fundamental e não mais na educação infantil, tá? Então, cuidado aí se esse texto for objeto do seu concurso, tá? Você tem que ficar bem ligado no enunciado, o que é que eles estão perguntando. Se eles estão perguntando desta faixa etária só, ou se eles estão se reportando a este texto deste autor com 6 anos, tá? Na educação infantil. Cuidado. Bom, essa fase, a criança está numa fase de transição entre o elementar e o maduro, ou seja, dominando os movimentos todos, tá? E é o período que a gente chama a idade de ouro das crianças, né? Por quê? Tudo aquilo que você estimular, a criança vai conseguir fazer, ela vai conseguir aprender, tá? Elas são capazes de brincar com outras crianças, ó, elas brincam junto, brincar junto, tá? E também, não só brincar junto, mas elas brincam junto com crianças maiores e brincam junto também com crianças menores, tá? Elas brincam também de jogos coletivos, principalmente se elas tiverem interesse, tá? Então, é uma fase que vai se caracterizar aí por uma combinação de movimentos, de interesses e qual é o seu grande objetivo? Permitir que essas crianças tenham a possibilidade de amadurecer aí esses movimentos e combinar esses movimentos com outras habilidades cada vez mais complexas. Por exemplo, jogos pré-esportivos. Evidentemente, você não vai propor um jogo esportivo na sua acepção, mas jogos pré-esportivos, danças populares, danças folclóricas, né? Jogos e brincadeiras ali do meio social, do meio cultural. Bom, o que a gente tem que ter consciência, né? De que as crianças devem aprender a ser responsáveis no dia a dia, né? Ser responsáveis também com a coletividade, acatando aí o que o professor está sugerindo. Os procedimentos do professor devem levar a valores, criatividade, curiosidade, respeito, né? As regras do grupo, regras da sociedade, enfim. Por exemplo, né, você pode desenvolver aí atividades de juntar crianças em pequenos grupos para que cada grupo conte aí, invente uma história. Aí cada grupo vai criar suas próprias fantasias, vão teatralizar ali aquela historinha. Você pode dar sugestão para que as crianças tenham possibilidade de combinar os movimentos que vocês estão desenvolvendo aí nas histórias, enfim, os circuitos, né? Fazer circuito ali de exercício de várias habilidades, lançar a mão, nossa, uma coisa extremamente importante nessa faixa etária. Olha, jogos e brincadeiras de faz de conta, ok? Você vai dramatizar, né? Isso começou anteriormente, mas está muito forte com 5, 6 anos. Então, você vai fazer de conta que eles estão caminhando pela floresta, e aí chega no rio, esse rio tem peixes, aí depois tem jacarés, né? Como é que vai ser? Enfim, você pode colocar aí jogos que você explore os órgãos dos sentidos, né? Por exemplo, levar um amiguinho com os olhos vendados, né? Como é que vai ser isso? Ou propor aí uma atividade de vendar os olhinhos das crianças e elas manipularem algum objeto para tentar descobrir que objeto que é. Outra atividade, se pendurar numa corda,
né? Caminhar sobre uma guia ou uma linha, enfim, né? Tem várias atividades aí para você levar para as crianças, né? Propor aí para as crianças. Na hora da avaliação, você tem que observar o quê? As crianças foram capazes de entender da história, né, da lenda, do conto, a moral daquela história, né? As crianças têm aqueles valores éticos, morais, né? Esses valores são diferentes de uma criança para outra, né? Então, as crianças têm também capacidade de se organizarem, de arrumar o próprio brinquedo, as próprias coisas, né? Elas conseguem criar outras possibilidades, criar outros brinquedos a partir de sucata, enfim, tem bastante coisa aí para explorar com essa faixa etária.